Vou fazendo gravações de 20 minutinhos, senão elas vão ficar muito longas para quando vocês forem assistindo, tá? Daí depois cada um assiste a parte que precisa, tá? Tem alguém que está ainda copiando? Posso seguir? Tá tranquilo? Pode seguir, professora, por mim. Então, se ninguém pedir para parar, eu vou seguindo daí. Então, agora, como nós falamos de multiplicação, divisão, soma e subtração, eu vou projetar para vocês a folha dos exercícios que vocês tinham para fazer. Vamos localizar aqui. Exercícios da aula 3. Aula 3, mentira, da aula 2. A aula 3 é aquela que eu estou preparando para a semana que vem. E vou projetar para vocês. Tô bem. Então, a lista de exercícios, eu comentei na segunda-feira passada rapidamente algumas coisas, tá? Depois eu volto, daí conforme o que vocês fizeram, o que vocês tiveram dúvida, eu vou pontuar, tá? Então, eu vou me deter agora às contas de números fracionários, que é a 13, a 14, a 15 talvez vocês tenham conseguido fazer, mas vou me deter mais nessas aqui, 13 a 14 especialmente, porque a 14 é uma das questões que está lá no nosso ambiente, valendo 1 ponto, algumas contas parecidas com essas, tá? Então, vamos lá. A número 13 dizia o quê? Uma piscina retangular ocupa 2/15 de uma área de lazer. Então, vamos escrever aqui 2/15, uma fração. De uma área de lazer de 300 metros quadrados. A parte restante da área de lazer equivale a quantos metros quadrados? Quando eu quero uma quantidade de fração, eu tenho sempre que multiplicar. Então, eu quero saber quanto que é 2/15 de 300. Então, eu vou multiplicar 2/15 de 300, tá? Sempre é multiplicação. Na próxima aula, aula 13, eu vou trabalhar com vocês porcentagem. Vocês vão entender melhor esse exercício 13, porque na porcentagem a gente sempre multiplica, tá? Então, aqui eu só comentei ele, porque ele é dentro das frações, mas a gente vai explorar mais isso daqui na nossa próxima segunda-feira, tá? Nós vamos continuar trabalhando com frações segunda-feira, dentro da porcentagem, só que daí vai ser só contas de vezes, tá? Então, eu já vou dar uma explicação agora. 2/15 de 300 é uma multiplicação. A gente vai fazer uma fração vezes outra. Embaixo do 300, quando não tem nada, imaginem que tenha 1. Então, é o de cima vezes o de cima, 2 vezes 300, 300 vezes 2, 600. Então, a parte de cima vai dar 600. E a parte de baixo? 15 vezes 1, 15. Agora, eu posso deixar assim ou eu posso resolver. Prof, eu tenho dificuldade em resolver. Eu tenho 2 jeitos de fazer essa conta. Eu gosto mais de fazer a conta de simplificar, que é o quê? Eu vou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Por exemplo, como 15 não dá para dividir por 2, porque ele é um número ímpar, eu vou escolher o 3 para dividir. E eu posso dividir o 15 por 3 e posso dividir o 600 por 3. Sempre escolho o mesmo número. Se eu quiser começar por 5, dividir por 5, não tem problema nenhum, desde que o número que tu divide em cima tem que ser o mesmo que tu divide embaixo. Então, eu sei que 15 dividido por 3, 3 vezes 5 é 15, é a tabuada, né? Então, é 5 aqui. E para dar 600, é 3 vezes quem? Pensem no 6. 6 dividido por 3 é 2.
Só que ele tem 2 zeros aqui, então eu vou levar esses 2 zeros juntos aqui. Agora, eu vou dividir por 5, tanto o de cima quanto o de baixo. Eu sei que 5 dividido por 5 é 1, e eu sei que 200 dividido por 5 é 40, porque 20 dividido por 5 é 4, então se eu usei o 20, sobrou um zero aqui que eu vou colocar. Ou pensem, R$200 dividido por 5 pessoas, R$600 dividido por 15. Prof, eu posso fazer a divisão tradicional como o método da chave, como nós aprendemos... Opa, estou escrevendo o número errado. Como nós aprendemos lá na nossa aula 1, sim, a gente pode usar o jeito com o método da chave. Como que é o método da chave? Eu tenho que pegar um número aqui que eu consiga dividir por esse, então eu vou pegar o 60. O 60 eu consigo dividir por 5? Sim. Dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Sobrou um zero, então eu vou abaixar um zero aqui. Cheguei no mesmo 40, só que por um outro caminho. Ah, prof, eu quero fazer na calculadora. Tudo bem, só que lembre-se que nem tudo na vida a gente tem uma calculadora. Então, eu gostaria que algumas contas vocês tentassem. Por mais que, eu cheguei aqui, não sei como é que é, bom, depois vai lá para a calculadora para confirmar. Mas tentem fazer um pouco do raciocínio de vocês sem a calculadora. Se é direto, se é simplificando, não importa, tá? Prof, eu gostei do número com vírgula, eu não posso fazer o 2 dividido por 15 e a resposta com vírgula vezes 300? Pode também. Tu vai escolher o jeito que tu achar melhor, no final tu vai chegar no 40 do mesmo jeito. Tá? Então, essa número 13, talvez quem não conseguiu fazer era porque não tinha entendido por que é uma multiplicação. Então, é uma multiplicação porque eu estou achando uma quantidade de um termo. Prof, esse 40 é a resposta certa, afinal? Vamos ver se era isso que estava pedindo. A parte restante da área de lazer equivale a quantos? Eu achei a parte da piscina, porque a piscina é que ocupa 2,15 dos 300. Então, esses 40 aqui é só da piscina. A pergunta não é quantos metros da piscina, é quanto sobrou, o resto. Então, eu não tenho que fazer 300, que é o total, menos 40 da piscina, e aí eu vou descobrir que eu vou sobrar 260 metros quadrados de área. Então, às vezes, eu fiz a conta, cheguei no 40, vou olhar a resposta é 260. Aí eu me desespero. Falta o quê? Interpretação. Eu tenho que voltar lá para a conta e ver se realmente eu fiz o que o exercício estava me pedindo, tá? Lembrando que essa 13 eu não estou exigindo no trabalho de vocês na avaliação da aula 2 lá no ambiente, porque nós vamos trabalhar mais ela na aula que vem, certo? Continuando então, vamos ver se o que eu falei hoje ficou mais claro sobre soma, subtração de frações. Então aqui, a letra A é uma soma de duas frações. Quando é soma, eu tenho que olhar para o denominador. O denominador é igual? Sim. Mantém o denominador e junta os de cima. 4 mais 5, 9. Essa é a resposta. E se eu tivesse colocado menos aqui no meio? Ia continuar o 10 embaixo, só que ia ser 4 menos 5. Ia dar menos 1. A letra B. Os valores embaixo, eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então, eu tenho que fazer o tal do MMC. Eu posso escolher o maior deles neste caso? Até pode, só que o 6 não dá para dividir por 4. Então, eu escolheria um número maior do que eles, mas que os dois eu consiga dividir. Por exemplo, o 6 dividido por 4 vai dar número com vírgula. O 7... também. O 8 dá para dividir por 4, mas não dá para dividir por 6. O 9, não. O 10, não. O 11, o 12. O 12 eu posso usar, por quê? Porque o 12 dá para dividir por 6 e o 12 dá para dividir por 4, que é o tal do MMC que eu falei para vocês.
Prof, eu não vou fazer desse jeito porque eu nunca vou chegar nesse número. Então, ao invés de fazer com o 12, nós vamos usar aquela dica que eu dei hoje, que nós vamos usar a multiplicação dos dois números. Não quer apagar? Agora apagou. Nós vamos usar a multiplicação deles. Mas não é uma multiplicação, prof, aqui no meio. Eu sei que não é, só que para achar o MMC, eu posso usar a regra da multiplicação dos denominadores. 6 vezes 4, 24. Então, agora sim, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Quem teria feito pelo 12, ia dividir por de baixo, multiplicar pelo de cima também. No final, ia dar o mesmo resultado? Sim. Só que simplificado, aqui vai dar um número maior. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 5, 20. Mais 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes... apagou aí. 6 vezes 7, 42. E agora eu vou somar. 42 com 20, 62 sobre 24. Quem fez com o 12 não é a metade disso daqui? Então, quer dizer que quem fez com o 12 ia achar metade desse número aqui. A metade de 62 é 31. Então, vejam que são caminhos diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Quando é soma e subtração e os valores embaixo são diferentes, infelizmente, tem que escolher ou o método de multiplicar ou o método do MMC. Posso fazer com vírgula? Pode. Divide 5 por 6 e divide 7 por 4 e soma. Vai dar a mesma coisa. Pode testar depois com a calculadora. E se eu colocar um menos aqui no meio? Vamos supor que lá na prova eu coloque um menos aqui no meio. Vai continuar sendo 24, vai continuar sendo 20, vai continuar sendo 42, só que ao invés de somar, eu vou diminuir. Então, não se assustem com o mais ou com o menos, porque a conta vai ser feita do mesmo jeito, só vai mudar se tu vai somar ou diminuir. As próximas duas são com sinal de menos, é de diminuir. A primeira é mais fácil, porque os denominadores são iguais, mantém o denominador e junta os de cima. Quanto que é 2 menos 1? 1. 1/3. Posso fazer direto, prof, ou tu quer que eu mostre a conta? Pode fazer direto. Vocês é que vão analisar se precisa fazer um passo a passo, se vocês conseguem fazer direto. Quando os denominadores são iguais, a conta é mais fácil. Quando os denominadores são diferentes, a conta é mais difícil. Aqui, 5 e 4. 5 vezes 4, 20. 20 divide por 5 é 4. 4 vezes 4, 16. 20 divide por 4 é 5. 5 vezes 3, 15. E tem um menos aqui no meio. 16 menos 15, 1 sobre 20. Se eu colocar na prova essa questão com um mais aqui no meio, vai somar e vai dar 31 sobre 20. Se eu quiser fazer MMC, nesse caso o MMC vai dar 20 também. Tu multiplicando, fazendo MMC dá 20. E se quiser fazer com vírgula, divide 4 por 5 com vírgula, divide 3 com 4 por vírgula e diminui. Mesma coisa. Então, tempo para quem quer copiar o que eu fiz, fazer uma foto, um minutinho, depois já seguimos para o próximo. Posso seguir? Se todo mundo ficar em silêncio, quer dizer que sim, daí eu sigo o baile.
Então, vamos ver o que mais que tem aqui. Multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Lembrando que a multiplicação é multiplica o decima pelo decima, 7 vezes 2, 2 vezes 7, 14. E o de baixo pelo de baixo, 4 vezes 9, 36. Pode deixar assim ou pode simplificar. Se dividir por 2, vai encontrar isso daqui. Próxima. Também é de multiplicação. Então, é 2 vezes 5, 10. 4 vezes 6, 24. Pode deixar assim ou pode simplificar. Se eu dividir por 2 as duas, eu vou encontrar isso daqui. Bem mais fácil do que somar e diminuir. Não precisa pensar tanto, né? Divisão. Vejam que eu escrevi uma com este símbolo e outra escrita desse jeito. As duas são divisões, as duas eu vou resolver fazendo como? Usando a regra. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Então, olhem o inverso da segunda. Quem está em cima veio para baixo e quem estava embaixo foi para cima. Agora que ele está em forma de multiplicação, eu vou fazer que nem as anteriores. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Pode ficar assim ou pode dividir por 3, que dá 2 quintos. Não tem problema. 3 quintos, copiei a primeira, vezes, inverte a segunda. Então, o 3 vai ficar em cima e o 7 vai ficar embaixo. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 7, 35. Pode simplificar, pode deixar assim. Então, vejam que a gente parece que sofre menos fazendo multiplicação e divisão, tá? E, lado bom, na aula 3 a gente vai precisar multiplicar. Então, que bom que somar e diminuir, não vou exigir tanto de vocês mais adiante. Tá? Tempinho para quem quer copiar, fazer uma foto, quem tem alguma pergunta. Vejam se de frações, quem estava preocupado, não estava entendendo nada, melhorou, você está tranquilo, você está bem, não precisa falar. Se tem alguma coisa para pedir, já peçam agora que eu estou aqui para responder. Seguindo, então, só vou fazer um comentário da 14, porque vocês têm o gabarito dela, eu falei no outro dia também, né? Você só tem que pintar a quantidade que está pedindo. Sempre vocês pintam a parte de cima, o número de cima. Porque a parte de baixo, o número de baixo, é quantos pedaços tem no meu desenho. Então, por exemplo, aqui no 14, 2 sétimos, eu vou pintar 2. Vou escolher aqui a minha caneta colorida, eu vou pintar 2 e ao todo eu tenho 7. Aqui eu vou pintar 3 e ao todo eu tenho 6. Então, aqui é mais um exercício de localização, digamos assim, tá? Ele não é um exercício que exige, digamos, cálculos. Ele é só uma localização. Só para vocês verem que as frações podem estar num gráfico de pizza, pode estar em tabelas, porque esse vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, trabalhar com gráfico pizza e gráfico de tabelas. Nós vamos trabalhar segunda-feira com análise de gráficos. Então, eu já aproveitei e coloquei aqui. Posso considerar que frações, quem está presente na aula hoje, está tranquilo? Melhorou a explicação? Conseguiu entender um pouco melhor? Vai poder voltar lá e assistir, fazer de novo os exercícios e vai entender melhor? Sim. Ok. Então, vamos seguindo. Então, agora eu vou falar apenas do conteúdo que vocês acham que eu preciso falar.
porque todos os outros exercícios aqui, conteúdos, eu falei na segunda para quem estava presente e eu gravei a aula depois, tá? Então, eu quero que vocês, nós temos mais 1 hora, nós podemos ficar mais 1 hora. Se vocês só tinham dúvida de frações e o resto vocês sabiam tudo, vocês podem sair da aula agora e estudar sozinho esse outro período da aula, tá? Não, eu quero ficar e eu quero que tu fale de novo das formas geométricas. Ah, eu quero que tu fale de... Deixa eu ver o que tinha de conteúdo também. Aqui era formas, figuras geométricas, Tangram. O Tangram era só uma atividade para vocês espairecerem um pouco. Então, não é nada que tipo, vai ter uma prova sobre isso. Não, né? É uma atividade diferente para descontrair, para aliviar um pouco a tensão. Querem que eu fale de faces, vértices, arestas? Eu tenho as figuras aqui, eu posso mostrar de novo, explicar de novo. Querem que eu fale, que eu explique melhor essa parte das possibilidades da árvore dos caminhos? Só me digam, cada um, quem for que tem dúvida, abre o microfone e fala. O primeiro que falar, eu vou pegar o assunto e vou resolver. Depois o outro fala depois. Então, eu vou tirando dúvidas agora daquilo que vocês precisam que eu esclareça. Por exemplo, lá naquela tarefa lá, eu errei no lançamento dos... Era de um dado, acho que eu tinha colocado lá, né? Então, eu vou falar disso daqui. Então, tá bom. Então, deixa eu ver se eu tenho o conteúdo, que daí eu falo do conteúdo antes. E depois eu venho para o exemplo, que daí são mais informações, fica mais fácil para entendermos. Então, vou projetar o conteúdo antes, aquela folha do conteúdo. Aqui. Então, o que é essa representação de caminhos e probabilidades? É uma forma de eu escrever um evento, uma situação. Então, sempre que falar em probabilidade ou qual é a chance de ocorrer isso, qual é a minha chance de ganhar na Mega Sena, qual é a chance de eu pegar uma carta de, sei lá, um ouro, uma carta de ouros no baralho de tantas cartas. Então, tudo isso é dentro das probabilidades. Como é que eu encontro isso? Lembrando desta fórmula aqui, ó. Já? Desta informação aqui, ó. Podem anotar no caderno que se falou em probabilidade é o que eu quero sobre o total. Um número de situações que eu quero sobre um número total de coisas. Como que eu posso usar isso? Um exemplo muito comum que está no trabalho é o dado, tá? Como que eu analiso um dado? Então, lembrando o que é o dado primeiro. Meus desenhos são sempre lindos, vocês vão ter que dar um jeito de decifrar o que eu desenhei aqui. Então, aqui está uma figura de um dado. Um lado tem uma face com uma bolinha, outro lado tem duas. Aqui eu vou fazer 3, e as que estão escondidas tem o 4, 5 e o 6. Quando eu jogo esse dado, vocês concordam comigo que pode cair o 1, pode cair o 2, pode cair o 3, o 4, o 5 ou o 6. Não tem outra coisa que pode cair ao se jogar um dado, porque ele tem 1 numa face, 2 na outra, 3, 4, 5 e 6. Jogo de cavalinho, por exemplo, né? É essa situação. Então, eu posso dizer que o número total de coisas que podem acontecer quando eu jogo um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas diferentes, 6 números diferentes. Um deles vai cair, eu não sei qual, mas com certeza mais do que 6 coisas diferentes não podem acontecer num dado, porque o dado tem 6 lados, 6 faces. E aí vem a minha pergunta, o que eu quero? Eu quero a probabilidade de sair o número 1. Quantos números 1s eu tenho aqui?
Eu só tenho 1. Então, a probabilidade de cair o número 1 num dado com 6 lados é 1/6. Prof, se tu tivesse pedido o número 2, quantos números 2 tem? 1 também. E números 3? 1 também. Número 4, 1. Vocês concordam que para qualquer um desses números só tem uma chance deles caírem? Porque só tem um deles. Então, esse 1 está aqui, não porque eu quero o número 1, é porque só tem um número 1. Vamos supor que eu queira jogar o dado e eu quero que caia um número par. Quantos números pares eu tenho no dado? Eu tenho 2, eu tenho 4 e eu tenho 6. Não são 3 números pares que vão cair quando eu jogo um dado e eles serem pares? Tem 3 chances. Pode cair o 2, o 4 ou 6, assim como pode ser que não caia um número par, caia um número ímpar. Mas eu quero que caia o par. Então, eu só tenho 3 chances de 6, que se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/2. Se vocês pararem para pensar, 1/2 não é a metade? Não quer dizer que a metade do dado tem números pares e a outra metade tem números ímpares? Então, eu tenho 50% de chance, 0,5 aqui, né? 50% de chance só de cair números pares. Ah, eu quero saber qual é a chance de cair um número menor que 4. Quantos números eu tenho menores que 4? Eu tenho 3 números que são menores que 4. Então, eu tenho 3 chances de 6. Ah, eu quero que caia um número maior que 2. Quantos números maiores que 2 eu tenho? Eu tenho 4 números maiores que 2. Então, eu tenho 4/6 de chance. Com dado, sempre vai ser 6. Com um dado. Mas se eu tiver 2 dados, o que muda? Se eu tenho 2 dados, aqui embaixo, eu tenho 6 para o primeiro e eu tenho 6 para o segundo. E aqui no meio a gente multiplica sempre, multiplicação de frações. Prof, como é que eu vou multiplicar 2 frações? Multiplicando o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, aqui em cima não tem número, então eu não vou multiplicar ninguém, porque eu não tenho ninguém ali em cima. Eu estou fazendo uma conta em que não aparece ainda o número em cima. Então, eu só vou multiplicar os números de baixo. Quanto que é 6 vezes 6? 36. Então, com um dado, embaixo vai ser 6. Mas se eu tiver 2 dados, embaixo o número vai ser 36. E se eu tivesse 3 dados, seria 6 vezes 6 vezes 6, 216 o número de baixo. Mas não vamos tão longe, né? A gente sabe com 1 e vamos aprender com 2. 6 vezes 6, 36, porque são 2 dados, certo? Depois vocês vão entender por que eu coloquei 2 dados aqui. Então, eu posso fazer também probabilidades que envolvam moedas. Se eu jogar moeda, a moeda também ela tem 6 possibilidades? Não, a moeda só tem 2. Ou eu jogo e dá cara, ou eu jogo e dá coroa. Então, quando eu tenho uma moeda, o máximo de coisas que podem me acontecer é 2. O total de opções é 2. Pode cair cara ou pode cair coroa, mas no máximo tem 2 opções. Prof, se eu jogar 2 moedas, é 2 chances para a primeira, vezes 2 chances para a segunda. Então, embaixo eu vou ter 4. Se for 3 moedas, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8 embaixo. Então, 4 se eu tenho 2 moedas, 2 se eu tenho uma moeda. Então, olhem aqui esse exemplo. Eu joguei 3 vezes, ou seja, é como se eu tivesse jogado a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Não falei que são 8?
Olhem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhos diferentes. Então, quer dizer que são 8 o total quando são 3 moedas, ou joguei 3 vezes a mesma moeda, tá? Aí também, em cima, vai aquilo que eu quero. O que que eu quero? Ah, eu quero jogar uma moeda e eu quero que caia... qual a probabilidade de cair as 3 vezes o mesmo lado da moeda? Eu quero que caia sempre a mesma coisa. Então, olhem aqui, aonde que está tudo igual? Aqui e aqui, que deu tudo igual. 2 só. Nas outras, caiu os 2 tipos, ou cara e coroa e cara, enfim, tem os 2 tipos. Agora, esse aqui e esse aqui, caiu só cara ou só coroa. Então, sempre em cima é o que eu quero, embaixo é o total. Às vezes, fica melhor eu escrever para enxergar o que eu quero, ou desenhar. Aqui eu fiz os desenhos. Parece difícil, por quê? Porque eu joguei várias vezes a moeda. Mas se nós voltarmos aqui e nós pensarmos no dado, parece que fica mais fácil de entender. Então, eu vou fazer uma pausa, se alguém quer fazer uma foto ou copiar, e aí eu vou lá para os exercícios para explicar tudo isso de novo.